E aí galera, bom, hoje teremos mais um vídeo aqui no canal do Igor, que no caso vai ser um tipo de vídeo que vai ser a primeira vez que eu faço um vídeo dessa forma, que vai ser uma apresentação sobre as formações do time Guardiões Globais, dos quadrinhos de Invencível, que vai demonstrar todas as formações do grupo, né, quem entrou, quem saiu, quem ficou, quem não ficou, durante os quadrinhos de Invencível, né, em ordem cronológica. E, bom, esse vídeo está sendo fortemente inspirado nos vídeos do canal HQ, Tudo Que Você Precisa Saber. É um canal muito brabo, ok? Inclusive, HQ, se tu estiver ouvindo, minha família curte muito teu canal. Inclusive, minha mãe sempre te chama de tiozão dos quadrinhos. Toda hora, tá vendo um vídeo do tiozão dos quadrinhos, mas é isso, né, cara? Tokyo é muito maneiro e seus vídeos de formações são ótimos. Mas, sem mais delongas, vamos começar. Bom, no episódio especial, né? Na animação é episódio especial, mas no quadrinho é um quadrinho especial da Eve Atômica. Isso acontece antes da história, por isso que eu deixei aí. Mas seria mais ou menos lá pra temporada 2 na animação. E eu acho que o volume 5 ou 6 do quadrinho, ok? A formação dos Guardiões Globais vai ser o Imortal, um guerreiro celta que conseguiu a imortalidade e foi o primeiro super-herói do mundo. A Mulher Marcial, que é tipo uma Mulher Maravilha. O Vulto Verde original, que era um homem, tá? Eu tô usando as fotos, pelo menos nesse início, do jogo Invencível Guardiões do Globo, porque vai ficar mais fácil, mas eu vou trocar para algumas imagens dos quadrinhos depois, porque não tem todos os personagens. O Sansão Negro, que é um cara com... tinha várias habilidades, como super força, super resistência, e o Aquarus, que era tipo um Aquaman, só que ele era peixe, ao invés de homem. Daí, no volume 2, que vai ser a primeira aparição deles, vai ter junto o Vento Vermelho, que é praticamente o Flash, o Marciano, que seria um caçador de Marte, que consegue ter... ele é um cara meio maleável, que consegue meio que transformar o corpo dele, tipo o Senhor Fantástico, do Quarteto, e o Asa Negra, que é praticamente o Batman. O Sansão Negro vai estar aí embaixo, porque ele estaria aposentado. Ele ainda faz parte dos Guardiões do Globo, mas ele está aposentado. Lembrando que o Omni-Man não está nos Guardiões Globais, ok? É um engano muito comum, mas ele não vai estar nos Guardiões Globais. Ele vai ser mais um aliado dos Guardiões Globais. Eu vou dar um exemplo que vai estar um exemplo bem errado, mas é como aqueles caras que falam que o Nick Fury tá nos Vingadores. O Nick Fury não é um Vingador. Ele comanda os Vingadores. Do mesmo jeito que o Omni-Man não é um Guardião Global. Ele é um amigo dos Guardiões Globais. No final do volume 3, o Omni-Man vai atacar todos. E todos vão morrer. Mas no desenho, isso vai estar tudo no primeiro episódio. E vai sobrar só o Sansão Negro, porque ele não estava nessa. No volume 4, que seria o episódio 2 também, eles vão refazer o time dos Guardiões Globais. Que no caso vai ser o Sansão Negro, porque ele já era um líder. O Robô, que fazia parte da tropa jovem, e ele... bom, ele é um cara muito inteligente, mas ele é completamente deformado. E a parte do cérebro que controla inteligência e outras coisas acabou meio que esmagando parte da coordenação motora. Então, ele, né, decidiu criar esse robô, que são vários drones, que ele usa como se fosse uma armadura de Homem de Ferro. Vai ter essa garota aí que é a Duplicate, ela também era da tropa jovem, e o poder dela é de se duplicar. Boa parte da galera da tropa jovem, o nome deles é algum trocadilho com o poder e o nome. Tanto que aqui temos a Duplicate, que é a Kate que cria duplicatas. Vai ter esse cara de vermelho ali, o Rex Explosão. Ele é o Rex e ele faz explosões. Vai ter a Eve Atômica, que o nome do meio dela é Eve e ela mexe nos átomos. Também vamos ter a Ray Encolhedora. Lembrando que nos quadrinhos
é o Ray Encolhedor. Ele é um homem, mas no desenho não, né? Na animação vai ser uma mulher. Vai ter a Garota Monstro, que é essa cópia do Hulk. Ela é uma garota. Ela teria cerca de 25 anos, mas sempre que ela se transforma em monstro, ela acaba ficando algumas semanas mais jovem. Então, apesar dela já ter 25 anos, ela vai parecer ter uns 12 mais ou menos. E daí vai ter o Bulletproof, né? O blindado. É que nos quadrinhos ele vai chegar nos Guardiões do Globo mais ou menos por aí. Mas na série, se eu não me engano, ele aparece só um pouco depois. Depois, lá para os eventos da segunda temporada, eles vão botar o Imortal nessa. Porque o Imortal foi um membro original e ele teria muita experiência. Depois disso, o Cecil, ele vai pegar o Asa Negra, o segundo. Ele era o parceiro do primeiro, mas depois da morte do primeiro, ele decidiu assumir como Asa Negra. Só que aí que tá, ele desviveu os bandidos. Então o Cecil falou pro Invencível que ele... Não, a gente vai cuidar dele, ele vai parar de fazer essas coisas. Mas no final ele só tava empregando o moleque. Porque o Cecil, ele queria a ordem, não importa o custo, sabe? Daí, depois, vai entrar um marciano também, da mesma raça do primeiro marciano, só que ele vai adotar a forma de uma pessoa, de um astronauta que acabou morrendo no lugar em que ele estava. Então, ele vai estar como o... Acho que Metamorfo é o nome que ficou aqui, mas em inglês vai estar como Shapesmith. E esse vai ser o time, né? Depois, na Guerra Invencível, lá na terceira temporada, o Asa Negra II e o Rexplosão vão se sacrificar para vencer algumas variantes do Invencível, né? Lembrando que, caso vocês não estejam entendendo muita coisa e fiquem meio boiando, tudo certo. Se vocês quiserem, eu posso fazer alguns resumos de Invencível. E eu vou fazer mais alguns resumos das equipes de Invencível, só pra explicar a história de um jeito mais simplificado, ok? Depois, o Cecil ele vai tirar alguns e botar outros para os Guardiões Globais ficar mais certos, porque vários teriam se ferido gravemente nessa Guerra Invencível, como o Imortal, e outros queriam simplesmente parar de ser, porque não estavam aguentando, como a Duplicate. Então ele vai botar o Breach, que é esse cara que tá todo estranho, porque a imagem que eu peguei dele é dos quadrinhos, ok? A partir de agora, vários personagens vão estar com a imagem dos quadrinhos. Lembrando que mais ou menos por aí, o Ray dos quadrinhos teria morrido, mas se eu não me engano, a Ray da animação vai estar viva, ok? Depois o Cecil ele vai mudar completamente o grupo dos Guardiões do Globo, porque eram só alguns americanos, né? Mas ela vai mudar pro Breach de líder, que é esse cara do cabelo branco, a Japa Android, que é esse android japonês, o Tigre Máximo, né, o Best Tiger da China, o Kabumerang, deu um branco, mas se eu não me engano, o Kabumerang é da Austrália. E vai ter os que vocês já conhecem, né? Sansão Negro, Menina Monstro, Blindado, né? O Bulletproof, o Robô e o Shapesmith. Vai ter a Pegasus, que é essa loira toda bugada, é uma russa. O Kid Thor, que é um nórdico, né? Ele é um moleque... Ele é basicamente um cara que ele tem o Mjolnir. Enquanto ele segura o Mjolnir, o martelo do Thor, ele vai estar como Kid Thor. Se ele larga, ele perde os poderes. Vai ter a Knockout, que é essa aí que vai estar do lado do Kid Thor. Vai ter o Le Brusier. Pior que eu tenho uma dificuldade na pronúncia do nome dele, ok? Então, caso eu esteja falando errado, eu sempre acabo trocando Le Brusier com Le Brusier, ok? Então eu vou ficar trocando aí, me corrijam nos comentários se é Le Brusier ou Le Brusier, sabe? Eu acabo me embolando. Vai ter o Cast Iron,
e o El Chupacabra, do México. Lembrando que alguns deles apareceram na Guerra Invencível, como Camels, né? O Best Tiger apareceu, Kid Tori Knockout também, e o Cast Iron também. Depois eles vão adicionar nesse grupo o Yeti, que é um Yeti, né? Eles teriam caçado esse Yeti, mas esse Yeti ainda era criança, então decidiram botar ele no grupo também. Porque se é forte, sabe lutar e tem responsabilidade, vai pros guardião, sabe? Não tem muito o que fazer. Mas numa invasão dos Flaxans, o robô e a menina monstro vão ser capturados e vão ficar lá por um curto período de tempo, mas que para eles vão ser muitos e muitos anos. Tanto que como eu já disse, né, o robô era um cara meio deformado. Então lá no início ele vai ter conseguido falar com os gêmeos demolidores para eles pegarem uma amostra de sangue do Rex Explosão, né, porque o robô ele acabou gostando da menina monstro. Então ele pensou, parece que a menina monstro acha o Rex bonito. Então eu vou fazer meio que um clone do Rex com a idade corporal dela, né, parecendo ter 12 anos também. Porque nós dois temos mais ou menos a mesma idade. Ela tem 20 e poucos, ela tem uns 25, eu tenho uns 23 por aí. Então ainda dá pra ficar certo, sabe? Então ele faz esse clone no corpo do Rex Explosão. E é isso, né? Porque eu tenho certeza que alguém que tá se assistindo já mudou o penteado por causa de garota. Né? E o cara matou 2 coelhos numa cajadada só, né? Porque ele era todo deformado. Dele de alguma forma decente e ainda conseguiu ficar do jeito que a garota gostava. Então, tudo certo. A única atitude do robô que eu aprovo, né? Então, passando de novo, galera, o Cast Iron ele vai acabar sumindo, ok? Porque o Cast Iron ele vai acabar deixando de ser relevante. Então ele vai acabar perdendo relevância. Ele vai começar a parar de aparecer em algumas edições até ele parar de aparecer completamente, ok? Então uma hora ele aparece, outra ele desaparece. Então resolvi tirar ele agora por via das dúvidas e pra não ter muito problema. Além de que, se vocês verem, chegou um cara com a roupa do Invencível, né? É o blindado, né? O Bulletproof, que ele vai usar a roupa do Invencível enquanto ele vai estar na Guerra contra o Mita, trabalhando com os dinossauros e fazendo as coisas dele. Ele vai usar essa roupa amarela de Invencível, porque o Invencível ele vai brigar com a ADG. E aí ela vai meio que fazer uma empresa, se eu não me engano é Invincible Inc., né? Em que é como se tu falasse, eu dou vintão pro Invencível se ele vir e ajudar a reconstruir a telha do meu telhado. O Invencível vai, te ajuda e tu paga vintão pra ele. Ou para fazer segurança de imóveis, que é o que mais costumava acontecer, tipo, protege minha loja, tem uns caras chegando na minha loja. Então, já que o blindado tinha poderes bastante parecidos com o Invencível, ele só era um pouco mais fraco, bastante mais fraco, ele vai ficar aí. Lembrando que o Imortal e a Duplicate acabariam nessa parte se casando e estariam aposentados. Mas eles vão ficar indo e voltando várias vezes, ok? Depois, o que vai acontecer é que o robô ele vai voltar. Que no caso é esse moleque barbado aí, né? Como eu disse, eles ficaram muitos e muitos anos lá. Então, o robô que tinha um corpo de 12, 13, ele vai voltar parecendo ter 25, 28, sabe? Quase 30. E a menina monstro também vai voltar a ter a idade corporal de uma mulher de 30 por aí. Mas a idade deles ainda ficaria de 30 e poucos pra 40. Sabe? Um teria 30 e poucos, outro teria 40. Normal ainda. Porém, agora começaria o que é basicamente uma guerra civil no universo de Invencível, em que o robô ele é um cara muito inteligente, mas por causa dessa inteligência ele acaba meio que não se importando com o sentimento dos outros. Então ele vai falar, tá bom, eu me tornei o imperador dos Flaxans e fiz um monte de idiotice, então vou ser imperador da Terra também.
que ele vai catar um monte de moleque e ele vai acabar neutralizando, tirando da equipe ou até mesmo matando todos que não estão aí, sabe? Nessa ele vai levar Cecil, vai levar o Mark Moicano, que é uma variante do Invencível, e mais uma galera. E sabem que os caras que não estão aí ou saíram, né? Ou estão de rebelião ou morreram. E é isso, né? O robô ele vai morrer depois, mas agora os Guardiões Globais vão ter tão pouco destaque que eu acho que nem vale a pena continuar falando, né? Mas de qualquer forma, obrigado, mas muito obrigado por assistir. É um formato completamente novo nesse canal, né? E não se esqueçam de dar o like e se inscreverem, porque isso é muito importante, né? Pro crescimento do canal. Eu não sei se vai dar pra comentar nesse vídeo, mas se puderem, comentem, né? Caso eu errei alguma coisa, né? Eu esqueci de algum personagem ou cometi algum erro, porque não é porque eu sou youtuber, não é porque eu sou criador de conteúdo que eu tô isento de qualquer erro. Claro que eu posso errar, qualquer youtuber pode errar, mas então, se eu errei alguma coisa, vocês podem me corrigir nos comentários, claro, sem desrespeito, né? Há uma diferença entre falar, mano, era pra esse personagem tá aí, ou tirar uma dúvida tipo, cara, eu não entendi como é que foi a situação desse personagem, do que falar, ô, seu idiota, tu esqueceu isso aqui, sabe? Mas é aquilo, né? Se tu for grosso, se tu for maldoso, tu tem que deletar teu comentário, sabe? Isso se eu conseguir comentar, sabe? Às vezes o YouTube tira os comentários dos meus vídeos, né? Mas é isso. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se gostaram, deixa o like, se inscrevam e compartilhem. Valeu, fui, tchau!